Oi, gente, vamos dar continuidade à matéria e aproveitando eu vou explicar essa parte e vou resolver um exercício parecido com aquele exercício segundo da última lista que eu passei para vocês, tá? Problemas estaticamente indeterminados. Em muitas situações, as forças internas que são aplicadas na estrutura não podem ser determinadas somente com as equações da estática, como a gente tem feito até agora, somatória das forças verticais, somatória de momentos. Para poder resolver essas estruturas, nós vamos precisar de equações complementares que envolvam as deformações. Então, nós vamos ter que, junto com as forças, a gente vai ter que interrelacionar com as deformações que a estrutura sofre e também com as condições geométricas do problema. Uma estrutura estaticamente indeterminada quando estiver ligada a mais suportes do que o necessário, e isso pode acontecer muitas vezes, tá? Numa situação dessa, a gente costuma utilizar o que é chamado de método da superposição de efeitos. Como é que isso funciona? Se eu tenho mais apoios do que o necessário, eu chamo um desses apoios que estão atuando a mais como eu chamo ele de apoio superabundante e eu vou eliminar esse apoio para resolver o problema. Agora, não é possível modificar as condições iniciais do problema de forma arbitrária, eu não posso simplesmente sumir com esse apoio. Então, o que eu faço? Eu crio uma reação nessa ligação desse apoio superabundante. E eu mantenho essa relação e trato essa relação como se fosse uma força desconhecida. Então, eu introduzo, naquele apoio que eu sumi, eu introduzo uma força e essa força vai fazer as vezes da reação daquele apoio que existia, tá? E aí, essa força e mais todas as demais forças que atuam numa estrutura vão compatibilizar as deformações em função das deformações possíveis na estrutura original. Porque se eu tenho uma estrutura que está ligada a vários apoios, essa estrutura vai ter alguns limites de deformação. Então, eu introduzo essa força que aparece fazendo as vezes da reação daquele apoio superabundante que eu sumi com ele. Superabundante seria um apoio que está em excesso, né? Então, eu crio uma força arbitrária. Junto com essa força e as demais forças externas que estão sendo aplicadas, eu compatibilizo as deformações e aí eu consigo determinar essas forças que estão abundantes. Bom, como é que a gente finaliza então para resolver o problema? Eu vou considerar separadamente as deformações causadas pelas cargas externas e depois a deformação causada por aquela reação naquele apoio superabundante. Porque lembra, eu tinha um apoio a mais, eu tenho que fazer de conta que esse apoio não existe, mas a força, a reação de apoio que existia naquele apoio, eu tenho que introduzir na peça. E aí essa reação que eu vou introduzir na peça vai causar uma outra deformação. Então eu calculo separadamente a deformação causada pela carga externa e outra reação, e outra deformação pela reação superabundante. Em seguida, e para finalizar, a gente compatibiliza essas deformações, levando sempre em consideração a estrutura original, e aí eu consigo determinar os esforços que eu desejo. Aqui eu dei um exemplo de uma situação dessas, tá? Eu tenho uma barra submetida a uma força P, só que essa barra está presa a dois anteparos. Se eu não tivesse ou anteparo A ou anteparo B, e tivesse uma barra presa num ponto e com possibilidade de se deformar na outra extremidade, vocês saberiam calcular a deformação nessa peça, né? Força vezes o comprimento da barra, dividido pelo modo de deformação e área. A gente já deduziu das últimas aulas. Então, só que agora não, a nossa peça está presa a dois anteparos, já está presa a A e presa em B. E isso gera duas reações de apoio diferentes. Então, eu tenho um anteparo a mais do que o necessário para o equilíbrio estático. Apenas um dos anteparos já daria o equilíbrio estático para essa barra, mas ela está presa a dois anteparos e submetida a essa força interna P aqui, carregamento externo, perdão, P. Então aparecem duas reações. Essas reações sempre podem ser para qualquer lado, depois a gente determina se a gente acertou ou não. Eu coloquei RA para cima, RB para baixo, tá? Considerando aqui o ponto A e o ponto B. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar separadamente. Eu pego aqui, eu vou resolvi sumir com o anteparo B, vou fazer de conta que o anteparo B não existe mais. Então, essa força, que era uma reação de apoio no apoio B,
ela tem que ser introduzida na peça como se fosse um carregamento externo, como se fosse aquela carga P. Tanto é que aqui, vocês olham verem, eu pintei ela da mesma cor do P, né? Eu estava usando as reações em amarelo. Aqui ela continua sendo uma força, mas ela trabalha como se fosse uma força externa. Eu introduzo na minha estrutura uma força que faz, às vezes, daquela reação de apoio quando a estrutura tinha um apoio em B. E aí, eu vou resolver duas vezes essa estrutura. A primeira, eu resolvo somente com a carga P. E, em seguida, eu resolvo com essa força RB, que, obviamente, eu não conheço. A força P, eu vou conhecer porque é um carregamento externo. O RB, não. A partir dessa força P, eu consigo determinar uma deformação, que eu vou chamar de ΔL1, tá? Porque essa barra vai sofrer uma certa deformação sob a ação dessa força. Em seguida, eu pego a minha barra novamente, submetida somente a essa força RB. Mas, Flávia, eu não conheço quanto vale RB. Tudo bem, você não conhece. Você vai achar um ΔL2, uma deformação que essa barra vai sofrer em função de um RB. Não vai te dar um valor numérico, mas vai te dar um valor de L em função de RB. Como é que você sai disso? Você sai disso compatibilizando as duas deformações, levando em consideração a estrutura original. Nesse caso, na estrutura original, pergunto para vocês, se essa barra está presa a dois anteparos, você aplica uma força aqui nessa barra, qual é a deformação que esse conjunto pode sofrer? Deformação zero, né, gente? Ele não tem para onde aumentar nem diminuir de comprimento. Está preso nas duas extremidades. Qualquer força que você introduzir aqui nessa peça vai causar tensão, mas não vai causar deformação. A deformação tem que ser zero. Quando você somar essas duas deformações igual a zero, porque não tem para onde, a estrutura não tem para onde se deformar, você consegue determinar o valor de RB e aí depois determina o que você quer, as tensões em cada trecho da barra. Isso é chamado de método de superposição de efeitos, tá bom? Vamos dar um exemplo numérico agora para vocês entenderem melhor. Vou ter que ir parando toda hora porque a lousa é pequena, né, gente? Não tem jeito. Bom, então aqui um exemplo. A barra abaixo é presa aos anteparos A e B. Determine as reações de apoio sob a ação das cargas que foram dadas. Então, ela está sendo submetida a duas cargas aqui na metade de cada um desses dois trechos distintos. Aqui no ponto que eu chamei de D, está sendo submetida a uma força de 300 kN, e aqui onde eu chamei de E, está sendo submetida a uma força de 600 kN. Esse trecho aqui, AC, ele tem uma área de 2,5 cm², e o trecho CB tem uma área de 4 cm². Cada um desses pedacinhos aqui mede 15 centímetros. Então, pelo método da superposição de efeitos, o que eu tenho que fazer? Sumir com um desses dois anteparos que são superabundantes. No caso, a gente optou por sumir pelo anteparo B, tá? Então, na estrutura original, com dois anteparos, eu teria duas reações de apoio, uma que eu chamei de RA, outra que eu chamei de RB. O sentido que a gente vai colocar para essas duas forças é arbitrário, no final a gente descobre se acertou ou não. Então, o que eu tenho que fazer? Pelo método de superposição de apoios, isso aqui tem que virar duas partes. Uma onde eu só considero as forças externas e outra onde eu só considero uma força que eu não conheço, que é desconhecida, mas que tem que ser exatamente igual àquela reação que existia na estrutura original, tá? Então, a força RB. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho só um anteparo e tenho duas forças puxando essa estrutura para baixo, uma de 300 e uma de 600, para que essa peça esteja em equilíbrio, se eu somar todas as forças verticais, eu tenho que ter um RA aqui para cima de 900, certo? Que é a soma dessas duas que estão puxando a estrutura para baixo. Então, 300 mais 600 puxando para baixo, uma reação de 900 para cima para equilibrar essas duas forças aplicadas. E aqui? Aqui, se eu tenho um RB que eu apliquei entrando na barra, eu vou ter uma reação aqui que vai ser igual ao valor de RB, só que para baixo, tá? Na hora que eu somar essas duas, isso vai dar zero. O que acontece? Nesse conjunto, quando eu aplico duas forças para baixo, esse conjunto vai se alongar, vai ter um deslocamento para baixo, eu vou ter um ΔL aqui que é um alongamento, ΔL que eu chamei de ΔL1. Nesse caso, como eu coloquei RB entrando na barra, poderia ter colocado saindo, gente, não tem problema, mas coloquei entrando, isso aqui vai ter um encurtamento e eu vou ter esse ΔL2 aqui que vai ser função do RB, que é uma incógnita para mim.
Bom, eu chamei essa primeira parte de 1 em algarismo romano, essa segunda parte de 2 em algarismo romano. E dividi esses trechos da estrutura em 4 partes. Por quê? Porque eu tenho forças atuando diferente nesses trechos e eu tenho áreas diferentes também. Então, eu tenho que dividir em trechos distintos. Esse trecho 1 de 15 centímetros, esse 2, esse 3, esse 4. Para eu saber quanto que a estrutura deforma de forma total, eu tenho que somar a deformação nesses 4 trechos. Vamos mudar aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o delta L1 em grego, tá? Vou mudar aqui. E delta L2 em grego, tá? Que vai ser o delta L da parte 1 e o delta L da parte 2. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer para achar esse delta L1 aqui é calcular o delta L de cada um desses 4 trechos distintos. E para fazer isso, eu preciso saber qual é a força que solicita cada um desses trechos. E para determinar essa força, o que eu tenho que fazer? Eu faço um corte arbitrário em qualquer parte desses trechos, tá? Qualquer parte. Por exemplo, aqui no trecho 1, eu faço um corte bem aqui no meio. E se a estrutura está em equilíbrio, eu posso olhar para cima desse corte ou para baixo desse corte. Eu tenho que encontrar a mesma solicitação. Se vocês olharem para cima do corte, vocês vão encontrar uma força de 900 puxando a barra, saindo. Que sai da barra, puxa, traciona. E se você quiser olhar para baixo? Se você olhar para baixo, você tem 2 forças. Então, se você tem mais do que uma, você vai ter que fazer a resultante delas. A resultante 300 mais 600, 900. 900 em relação ao corte, puxando, saindo, tracionando. Ou seja, tanto faz, olhou para cima, olhou para baixo, encontrou o mesmo esforço. Eu encontrei uma força de 900 kN de tração. De forma análoga, eu vou proceder com os 4 outros trechos. Perdão, os 3 outros trechos. Então, aqui no trecho 2, eu faço um corte em qualquer lugar. Olho para cima ou olho para baixo. Se eu olhar para cima, eu tenho 2 forças, o 900 e o 300. 900 saindo, 300 entrando. Essa resultante dá 600 saindo. Aí, se eu for olhar para baixo, se eu olhar para baixo, só tem uma força, que é o 600 saindo. Você pode olhar sempre onde você tem menos força, né? Onde for mais rápido para você determinar a resultante. Mas, de qualquer forma, 600 de tração, 600 saindo da barra. 3. Se eu cortar e olhar para cima, olhar para baixo, agora eu vou olhar para um lado só, tá? Vou olhar para baixo, onde eu tenho menos força, não preciso calcular a resultante. A única força que eu enxergo é essa de 600. 600 puxando, saindo, também 600 de tração. Por fim, o trecho 4. Pode olhar para cima, pode olhar para baixo, é mais fácil olhar para baixo. Se eu olhar para baixo, eu não tenho força nenhuma. Não tenho força nenhuma, a resultante é 0. Ah, mas e se eu quiser olhar para cima? Sem problema. Se você olhar aqui, né? Você está aqui, olha para cima. Você tem essa de 600 com essa de 300 entrando da barra e uma de 900 saindo. Então, 900 entrando com 900 saindo, essa resultante é nula. Muito bem. Tendo essas 3 forças, os demais parâmetros foram dados para vocês, com exceção do modo de deformação longitudinal, que vocês vão deixar em função dele. Lembra da força, da fórmula que a gente deduziu na aula passada? A deformação era a força vezes o comprimento, dividido pela área, vezes o modo de deformação longitudinal. Então, a força nós deduzimos aqui, o comprimento 15 centímetros, agora eu transformei para metro, a área do primeiro trecho 2,5 centímetros quadrados, transformei para metros, no modo de deformação. E assim eu fiz para todos os trechos, só para o trecho 4 que não, porque como a força é 0, se a força é 0, a deformação vai ser 0, né? Porque a deformação é diretamente proporcional à força. E aí eu fui substituindo força L, A, E, força L, A, área, modo de deformação. Somo esses 4 valores, eu acho que a deformação total é 1,125 vezes 10 à sexta, dividido pelo modo de deformação longitudinal. Lembrem-se, por favor, que essas forças aqui estão expressas em quilonewton, tá? Então, esse valor aqui, dessa deformação, está trabalhando com forças em quilonewton. Então, a hora que a gente for trabalhar com o modo de deformação longitudinal, se eventualmente vocês forem entrar com ele tem que estar na mesma unidade de quilonewton. E caso você não precise dele, ele vai se anular, lembra que a força que a gente está utilizando para a determinação dessas deformações está expressa em quilonewtons.
seguir, eu transportei para cá o valor do ΔL total, eu só acrescentei aqui, né, porque foi ΔL total para a parte 1, tá? Aquele 1,125 vezes 10 a sexta dividido por E. Bom, aqui do lado eu fiz a mesma coisa, só que para a parte 2. A parte 2 eu não dividi em 4 partes. Por que eu não dividi em 4 partes? Porque eu tenho esse trecho 1 com a mesma área, esse trecho 2 com a mesma área. Ah, mas você também tinha na parte 1. Tinha, é que eu não podia considerar essa parte inteira de 30 centímetros. Por quê? Porque existia uma força de 300 aplicada aqui no meio, que faria com que as forças nesse primeiro trecho de 15 centímetros fossem diferentes da força nesse segundo trecho. Como nessa situação eu não tenho mais essa força, porque eu não estou considerando ela aqui nessa segunda parte, eu não preciso necessariamente dividir em 4, mas não daria errado se vocês fizessem em 4 partes. Só ficaria mais longo e a gente pode considerar uma parte só, tá? Foi o que eu fiz aqui. Então, considerei parte 1 e depois parte 2. Bom, na parte 1, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Eu vou ter que cortar essa estrutura para determinar qual é o esforço que solicita esse trecho de 30 centímetros. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu apliquei essa força RB que vai gerar uma reação RA aqui. O valor de RA vai ser igual ao valor de RB. Quando eu corto esse trecho 1, em qualquer lugar que eu corte, nesses 30 centímetros, olhando para cima ou olhando para baixo, o que eu vou encontrar é uma força RA ou RB, porque elas são iguais, solicitando a barra, tá? Aqui eu resolvi trabalhar com RB, então a força que eu tenho atuando nesse trecho é uma força que vale RB, só que ela está entrando na barra, ela é uma força de compressão diferente das forças que estavam atuando na primeira parte do exercício, que era de tração, aquela ação de compressão. Mesma coisa, se eu cortar o trecho 2, eu tenho a força RB também comprimida. Aí vocês vão perguntar, então por que eu não pude trabalhar direto com 60 centímetros? Vocês não conseguem trabalhar com 60 centímetros direto, por quê? Qualquer variação geométrica ou variação de carregamento causa diferença no cálculo das deformações. Aqui, esse trecho de 30 centímetros tinha uma área de 2,5. Esse outro trecho aqui tem uma área diferente, então não dá para considerar como se nós tivéssemos 60 centímetros solicitados por uma força RB. Porque a hora que você tiver que calcular a deformação, você tem que entrar com o parâmetro área. E a área é diferente nesses dois trechos, tá? Então, determinadas as forças em cada trecho, eu calculei a deformação em cada trecho. Reparem que eu coloquei um sinal de negativo aqui, por quê? Porque essa força está entrando na barra, está causando uma diminuição do comprimento, é uma compressão. Então, se eu considerei tração com sinal positivo, a minha compressão tem que ter sinal negativo, porque vai encurtar a peça. O valor da força RB, o comprimento aqui nesse primeiro trecho é 30 centímetros, a área 2,5 centímetros quadrados e o modo de deformação continua sendo incógnita para mim. No trecho 2, a mesma força RB, os mesmos 30 centímetros, só que com uma área diferente, modo de deformação desconhecido. Calculando isso aqui, vocês vão achar que o ΔL total para essa segunda situação aqui é menos 1,95 vezes 10 a terceira, que multiplica RB dividido por E. Esse menos porque a barra sofre um encurtamento. Tá. Então, lembra, eu tinha essa deformação na primeira parte, considerando o carregamento externo. Agora eu tenho essa deformação na segunda parte. Método da superposição de efeitos, eu tenho que somar os dois, vou compatibilizar as deformações. Olhem aqui, gente, se esse trecho está sendo preso a dois anteparos, a deformação total dele aqui vai ser zero. Ele não tem como se alongar ou se encurtar, porque ele está preso nesses dois pontos. Então, somem o ΔL total do trecho 1 e o ΔL total do trecho 2 e igualem a zero. Então, isso que eu vou fazer. Peguei essa primeira deformação, somei com essa segunda deformação e igualei a zero. Eu tenho E nos dois denominadores, eu posso anular isso aqui. Eu vou achar que RB é 576,92. Esse valor deu positivo. Se deu positivo, significa que o sentido que eu dei para RB, tá difícil competir com cachorrada hoje, hein? Tem que falar mais alto que os cachorros do vizinho. Então, vamos lá. O valor de ter dado, o fato de ter dado positivo aqui, é porque o sentido que eu dei para o RB está correto. Se eu tivesse encontrado negativo aqui, significaria que o sentido que eu adotei para o RB aqui era o contrário. Em vez de ser para cima, seria para baixo. Mas deu positivo, está correto. Muito bem. O que eu faço agora com o valor do RB? Eu venho aqui e substituo RB
nesse sistema. Então, o que eu tenho? 576,92 para cima, 600 para baixo, 300 para baixo. Para equilibrar isso aqui, o que eu preciso? Qual o valor do RA para que essa soma toda seja zero? Então, 576,92 para cima com 900 para baixo, para isso dar zero, eu tenho que ter uma força para cima igual a 323,08. Então, também deu positivo, significa que o sentido do RA também estava correto, tá? Então, voltando, como é que eu achei RA? Eu quero que esse sistema esteja equilíbrio, eu quero que a soma dessas quatro forças dê zero. Eu conheço essa, conheço essa, conheço essa, eu acho essa pela somatória das três. Muito bem, o que foi pedido foram as reações de apoio sobre essas duas cargas, determinamos essas reações de apoio. Eu deixo para vocês um exercício suplementar a esse. Além das reações de apoio, eu quero as tensões em cada uma desses trechos. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que determinar a força que está atuando em cada um desses trechos e dividir pela área deles. Então, aqui nesse primeiro trecho, qual é a força que atua nesse trecho aqui? A força que atua nesse trecho, você vai fazer um corte nela e olhar para cima ou olhar para baixo. Diz que é sempre mais fácil olhar para onde você tem menos força. Se você olha para cima, você só tem o RA, que vale 323,08, está saindo da barra, então está tracionando. É uma força, uma tensão normal de tração. Força de 323,08 dividido pela área de 2,5. Aí ajusta as unidades. A mesma coisa vocês vão fazer para esse trecho BC, a mesma coisa para o trecho CE e para o trecho EB. Tá bom? Deixo isso aí de lição de casa para vocês. Olha, esse aqui é outro exercício que vai ajudar vocês a desenvolverem aquele segundo da lista, tá? A haste CE, que tem diâmetro de 10 milímetros, e a haste DF, com diâmetro de 15 milímetros, tá aqui, haste CE, DF, é C, CE, faltou um erro, não. C, DF, tá? São ligadas a uma barra rígida. Sempre que vocês escutarem falar uma barra rígida, é porque ela não se deforma, o seu eixo não se deforma. Ela se desloca, mas seu eixo continua retilíneo, tá? A barra rígida ABCD, que é essa barra aqui, tá? As duas hastes são ligadas a essa barra. As hastes são de alumínio, módulo de formação do alumínio 70 GB. Determine as forças em cada haste e o deslocamento do ponto A quando esse conjunto é submetido a essa força de 32 kN aqui na extremidade, em A. Muito bem. Vamos imaginar as condições de contorno, as condições de equilíbrio dessa barra rígida ABCD. Então, o que eu tenho atuando nessa barra rígida? Eu tenho uma força de 32 kN para baixo, eu tenho uma reação aqui nesse apoio B, que é uma força RB, eu coloquei ela para cima, e aí eu tenho essas outras duas forças, RC e RD. Da onde vem isso? O que está acontecendo aqui com essa haste? Ela está presa aqui a B, tá? Então aqui ela está presa. Ela não consegue descer, ela só consegue girar em torno desse ponto de apoio. Como a força está puxando o ponto A para baixo, o que está acontecendo com essa haste é isso aqui. Tá? Perdão, com essa haste, não, com essa barra. Com a barra rígida. A barra rígida está fazendo esse tipo de deslocamento sobre a ação daquela força de 32 para baixo. Quando ela faz isso, como ela está presa aqui em C e D por essas duas hastes, ela levanta. E o que a haste, por sua vez, porque ela pega e puxa a haste para cima. Tá? Quando ela levanta, ela aplica um esforço na haste. Então, se eu sou a haste, eu estou sentindo que tem alguém me puxando para cima. Agora, se eu sou a barra, por ação e reação, quando a barra gira e puxa as hastes para cima, as hastes, por sua vez, puxam a barra rígida para baixo, que são essas duas forças que a gente indicou aqui. É a força que vem da haste CE e a força que vem da haste DF. Porque essa é a solicitação das hastes da barra. Barra está girando em torno do ponto B, que é o único apoio que ela tem,
quando ela gira, ela levanta esse trecho, que por sua vez traciona, porque está puxando as duas hastes para cima. Por ação e reação, a barra rígida puxa as hastes para cima, as hastes, por sua vez, puxam a barra para baixo. Então, essas duas forças aqui representam o esforço que as duas hastes estão aplicando nessa barra rígida. E aqui a reação nesse apoio B. Aí o que eu vou fazer? Vou impor o equilíbrio, dizer que a somatória de momentos em torno do ponto B tem que ser igual a zero. E aí o que eu vou fazer? Analisar todas essas forças para calcular qual é a rotação que elas causam em torno desse ponto B. A força que está aplicada em cima do ponto B não é capaz de fazer esse ponto girar, mas as demais forças que estão distantes do ponto B são capazes de causar rotação em torno do ponto B. Então, vamos ver como é que eu faço para calcular essas rotações. Basta multiplicar a força pela distância até o ponto. Então, a força é 32, o ponto está aqui. Para a gente achar essa distância, sempre, linha de ação da força, traça um eixo paralelo passando pelo ponto B, está aqui. A distância perpendicular entre esses dois eixos é o braço do momento. Então, aqui no caso, a distância entre a força de 32 e o ponto B é uma distância de 45 centímetros. Então, a rotação que essa força de 32 causa em B é 32 vezes os 45 centímetros. Aqui ficou faltando ir para cá, esqueci do sinal. Ó. Eu vou colocar um sinal negativo, porque essa rotação aqui se dá no sentido anti-horário. Eu vou considerar anti-horário negativo, poderia ter considerado positivo, se vocês quisessem. Bom, RB passa por ponto, não tem braço de momento. Próxima força é o RC. Qual é a distância do RC até o ponto B? Nós estamos fazendo o somatório de momentos em B, né? Então, o RC está aqui, o ponto B está aqui. A distância perpendicular entre esses dois eixos são os 30 centímetros que foi dado aqui. Então, RC vezes 30 centímetros, transformados para metros. Agora, em relação ao ponto B, RC causa uma rotação no sentido horário. Se o anti-horário era negativo, o horário aqui é positivo. A mesma coisa o RD, só que agora a distância do RD até o ponto B, ó, de RD, que é esse ponto D aqui, até o B, a distância é 50 centímetros, mas a rotação também se dá no sentido horário, então também positivo. Aí eu tenho que 0,3 RC mais 0,5 RD, passei esse valor para lá, ele ficou positivo, 32 vezes 0,45, 14,4. Beleza. Agora, o que a gente vai analisar? As condições de geometria. Eu comentei com vocês, né? Depois, para que a gente possa achar os esforços, eu tenho que considerar a geometria, condições de deformação e condições de geometria. Então, vejam bem, essa é aquela haste ABCD, que eu falei para vocês que ela vai girar, mas o eixo dela vai continuar retilíneo. Então, o que acontece com a haste depois que ela gira é isso aqui que a gente está vendo, tá? Ela girou, veio para essa posição. O ponto A desceu aqui, o ponto C subiu, o ponto D subiu. O que o ponto D subiu é o quanto a haste CF alongou. O quanto o ponto C, que estava aqui embaixo, subiu, é o quanto a haste CE alongou. Então, na verdade, para eu calcular a deformação da haste CD, basta eu aplicar, perdão, da haste CE, basta eu aplicar aquela fórmula da lei de Hooke em função da força que a gente tem. Então, a deformação da haste CE é a força que atua na haste CE, vezes o comprimento dela, dividido pela área e o módulo de deformação do material do qual ela é feita. Então, o FC eu não tenho, né? O F que atua nessa barra eu não tenho. O comprimento dessa haste, né? A gente está usando o termo haste. O comprimento dessa haste é 60 centímetros. Agora, a área dessa haste, eu conheço o diâmetro dela, 10 centímetros, 10 milímetros. Então, é só calcular essa área, π diâmetro ao quadrado sobre 4. O módulo de deformação foi dado 70. Analogamente, eu vou fazer a mesma coisa para a próxima haste, que é a haste DF. A força que atua nela, vezes o comprimento, a área vezes o módulo de deformação. Então, a força eu não tenho. O comprimento da haste DF é 75 centímetros. A área dela, π diâmetro ao quadrado sobre 4. O diâmetro do trecho DF é 15 milímetros. O mesmo módulo de deformação longitudinal
porque as duas hastes são de alumínio, tá? Então, vamos continuar aqui em seguida. Bom, eu transcrevi aqui para cima o ponto onde a gente tinha finalizado o exercício na parte anterior, né? Então, a gente chegou nessa relação aqui, que o deslocamento em C é 0,6 deslocamento em A, e aí a gente aplicou a fórmula do deslocamento para C, a fórmula do deslocamento para D. E aí, o que eu fiz? Eu igualei os dois deslocamentos em função dessa relação aqui. Então, o deslocamento em C é igual a 0,6 do deslocamento em D. Esse valor e esse valor a gente vê calculado na parte anterior da aula, tá? Eu só igualei os dois em função da relação de 60% que existia aqui. Muito bem, então aqui eu cancelei o que era comum, né? Você tinha 0,6 do lado de cá, 0,6 do lado de lá, o π, 4, 4, o modo de deformação longitudinal. Aí me sobra o FC, o FD, o 0,01 ao quadrado, que era o 10 milímetros, né? Do diâmetro do trecho C, depois o diâmetro do trecho D e o comprimento do trecho D, que é 0,75. Resolvendo essa expressão, vocês vão achar que FC é igual a 0,33 de FD. Como aqui é dízima, gente, eu gosto sempre de colocar 3 casas, tá? Principalmente com dízima, para os arredondamentos não acumularem muito erro. Então, FC é igual a 0,333 de FD. É só resolver essa expressão aqui que vocês vão chegar nesse valor. Aí vocês estão lembrados que lá no início a gente fez somatória dos momentos em torno do ponto B. E a gente tinha essa expressão aqui, isso eu estou trazendo lá do início do exercício. Muito bem. Aí eu só peguei esse valor de FC que eu achei quando eu desenvolvi essa igualdade e substituí dessa forma. Então, 0,3, o FC eu ponho o valor de 0,333 FD, mais 0,5 de FD igual a 14,4. Resolvendo essa expressão, esse valor aqui dá 0,1 se vocês deixarem todas as casas decimais. Como eu estava com todas as casas decimais na calculadora, eu deixei, multipliquei por 0,3 e isso deu 0,1. Se vocês trabalharem com 3 casas, ele vai dar 0,999, né? 0,099999. Mas não tem problema. Resolvendo essa expressão, eu encontro FD igual a 24, venho com 24 aqui e acho que FC é igual a 8. Tá? Muito bem, isso eu determinei as forças em cada haste. A força na haste D, que é essa daqui, e a força na haste C, que é essa daqui. Mas ele pede também o deslocamento do ponto A. Então, voltando para aquela compatibilidade de geometria que a gente fez na tela anterior, lembra que a gente fez a compatibilidade de geometria, só que eu trabalhei com a semelhança de triângulo só em função da deformação que sofreu o ponto D, na verdade eram os alongamentos das duas hastes. Só que ele quer saber quanto o ponto A desceu. Eu não vou chamar isso aqui de ΔL, porque ΔL está relacionado a uma variação de comprimento. E aqui não tem variação de comprimento, é quanto esse ponto desceu mesmo, né? O ponto A não tem nenhuma haste ligada a ele, é que quando a barra rígida gira, o ponto A desce. Então, eu estou chamando esse deslocamento aqui de delta, tá? Só para não vincular a uma variação de comprimento. Porque o ΔL a gente usa para variação de comprimento, né? ΔL, variação de L. E aqui não tem L nenhum para que a gente faça variação. Então, eu estou calculando esse deslocamento aqui e chamando esse deslocamento de delta, no caso ΔA, que é o delta do ponto A. E aqui eu vou deixar como lição para vocês tentarem terminar. Não é difícil, tá? Esse aqui é do ΔL do ponto D. Por que eu pude chamar isso de ΔL? Porque o deslocamento do ponto D está relacionado à variação de comprimento da haste DF. E o deslocamento do ponto C, que era esse aqui que subiu, está vinculado à variação de comprimento do ponto C. Por isso que eu chamei de ΔLD, ΔLC. Vocês não têm esse valor aqui, vocês ainda não calcularam esse valor, a gente só calculou a relação entre os dois. A gente fez o teorema de Thales aqui, triângulos semelhantes, e a gente achou a relação entre as duas variações de comprimento. Mas nós conseguimos, a partir do momento que nós determinamos a solicitação que atua na haste CE, que é essa, e a solicitação que atua na haste DF, que é essa daqui, né? Na haste CES, na haste DFS, a hora que você tem a força.
Você tendo a força, tendo o comprimento, tendo a área e tendo o modo de deformação longitudinal, você encontra o ΔL em centímetros ou em milímetros, na unidade de comprimento que você quiser, em metros. Você consegue calcular o ΔL para a barra CE e o ΔL para a barra DF. Aqui eu fiz uma relação entre a barra DF, mas nada impede que você faça também em relação à outra barra, em relação à barra CE, tá? No caso, em relação à barra CE, é o 203. Então, eu faço aqui, que essa altura está para essa base, então, o ΔL da barra DF está para essa base de 50 centímetros, assim como o ΔL da barra CE está para essa base de 30 centímetros, assim como o deslocamento do ponto A está para essa base que mede 45 centímetros. Vocês têm uma relação de igualdade aqui que envolve dois parâmetros. Opa, tá errado. Aqui é ΔL. ΔL, tá? Cabe a vocês decidir se vocês vão calcular o ΔL para a barra DF ou o ΔL para a barra CE. Um desses dois vocês têm que ter para poder fazer ou a igualdade do deslocamento em A com a barra CE ou a igualdade do deslocamento em A com a barra DF. Se quiserem calcular o deslocamento na barra DF, vão usar a força na barra DF vezes o comprimento da barra DF dividido pela área da barra DF, que é em função do diâmetro dela, pelo modo de deformação longitudinal que é 70. Se optarem por fazer a barra C, deslocamento do ponto C, tá? Se optarem por trabalhar com a barra CE, vai ser o deslocamento do ponto C, vocês vão pegar a força que atua no ponto C, vezes o comprimento da haste CE, dividido pela área da haste CE, vocês têm o diâmetro, vocês tiram a área, e o modo de deformação longitudinal. Então, calcula ou esse valor ou esse. No caso, se optarem por calcular esse valor, vocês vão usar essa igualdade e aí a única incógnita de vocês vai ser o ΔA, que é o que eu estou pedindo, o deslocamento do ponto A. Esse eu deixo para vocês tentarem fazer. O exercício 2, ele é muito parecido com esse, só que é uma outra condição de apoio. Então, a barra de vocês vai ter um outro tipo de deslocamento. Mas lembrem-se que esse deslocamento vai sempre ocorrer no ponto de apoio. Então, dependendo de onde tiver o seu apoio, vai ser a deformação que você vai ter que dar para essa sua barra, tá? Então, eu prorroguei o prazo para vocês me entregarem essa lista, vocês têm até o final da semana. Tentem fazer e tirem as dúvidas comigo, tá bom? Nós vamos ter um outro vídeo sobre variação de comprimento em função de variação de temperatura.